Fala contador, fala contadora! Você está na live de Tira Dúvidas. Nessa live, uma live específica sobre assuntos de gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos, tecnologia, liderança. Então você que está ao vivo aí, seja muito bem-vindo. Você que está vendo a gravação, não perde não, porque eu tenho certeza que vão vir uma série de dúvidas cabeludas. É dúvida boa, é dúvida difícil, pergunta difícil para ser respondida. Eu quero poder te ajudar a resolver essas questões difíceis, porque você sabe o meu comprometimento em ajudar que contadores tenham mais sucesso. Eu acredito que os contadores, quando eles conseguem se organizar, quando eles conseguem melhorar a gestão dos seus negócios, quando eles conseguem exportar isso, de melhorar a gestão dos seus clientes, nós vamos conseguir juntos fazer esse país um país muito melhor para se viver e para se empreender. Eu acredito no poder dos contadores, é isso que defende essa bandeira da contabilidade consultiva, a diferenciação dos contadores, e que para isso é indispensável que os contadores aprendam mais sobre gestão empresarial. É indispensável que você melhore a gestão dentro de casa para você poder exportar isso e ensinar para o seu cliente como melhorar a gestão fora de casa. Então essa é uma live de Tira Dúvidas para responder perguntas que nós vamos receber aqui ao vivo. Então você que está aqui comigo ao vivo, se você tem alguma dúvida, manda aqui nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação, manda para mim a sua pergunta que eu vou responder ela. Manda aqui algum desafio que você está vivendo, de repente um problema que você está atravessando na tua empresa contábil, alguma questão que você gostaria de ouvir a opinião de alguém, enfim, manda para mim que vai ser um prazer poder contribuir com você, tá bom? Então, manda tua perguntinha aqui, balãozinho de interrogação, para você poder participar comigo desse bate-papo, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento de mentoria online. Tá bom? Já vou pegar aqui uma dúvida que eu recebi nessa semana. Essa semana eu fiz uma live, inclusive, sobre gestão de processos e vieram uma série de perguntas. Uma delas foi a seguinte: Pedro, como eu treino funcionário e atendimento aos clientes? Como gerenciar o tempo? Na verdade não foi uma pergunta, né? Foram ao menos duas perguntas aqui dentro. A primeira, como eu faço para treinar os funcionários? E a segunda, como gerenciar o tempo? Beleza. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Vamos lá, perguntas e respostas sobre gestão na contabilidade. Então vou colocar aqui o comentário fixado para a galera que eventualmente cair de paraquedas poder saber sobre o que nós estamos falando. Maravilha, fixado o comentário. Show de bola. Vou separar as duas perguntas. Como treinar funcionários? Primeiro ponto. Treinar é uma das principais responsabilidades que você como líder, você como gestor, você precisa assumir. Você precisa garantir que as pessoas que estão na tua empresa elas estejam melhorando cada vez mais, que elas estejam desenvolvendo novas habilidades, que elas estejam mais fortes do que elas estavam anteriormente. Porque uma empresa é composta por pessoas, não existe CNPJ forte sem CPFs fortes. Então você precisa fortalecer os CPFs que compõem o seu CNPJ. E isso é uma responsabilidade sua. Não dá para você deixar para o próprio profissional cuidar desse desenvolvimento da carreira, porque muitas pessoas, muitos profissionais, ainda não têm a maturidade de enxergar que eles deveriam ser os condutores da sua carreira. Então eu acredito que a empresa, a liderança, ela deve, para o seu próprio bem, fortalecer e desenvolver os seus profissionais. E aí, essa semana, inclusive, eu estava conversando lá na mensagem direta e alguém me mandou a seguinte pergunta: mas Pedro, eu treino o funcionário e ele vai embora para o meu concorrente. Então não adianta nada treinar meu funcionário, não adianta nada engajar ele. E eu entendo essa situação, é muito ruim, né, quando isso acontece. Mas experimenta não treinar o funcionário e ele continuar na tua empresa. Vai ser muito pior, porque você vai ter um profissional que vai acabar ficando defasado, que vai ser resistente às novas tecnologias, que não vai conseguir se adaptar e atender bem os seus clientes. Então é muito melhor você treinar os profissionais, fazer a tua empresa crescer, mesmo tendo o risco de eventualmente você perder esse funcionário para uma outra empresa. Claro que é uma outra questão de retenção de talentos que tem que ser resolvida, mas ainda assim, isso não deveria ser justificativa para você não treinar seus funcionários. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de reflexão. Tem gente que acha que treinar é o contrário de produzir. Cara, eu tô todo enrolado, eu tô produzindo e não tem tempo, não tá sobrando tempo, não sobra tempo para treinar. E aí tem uma história que é uma história muito poderosa, que é a seguinte: um lenhador, ele tinha um desafio de cortar uma grande árvore. E ele tinha um determinado período para fazer isso, tipo 4 dias para fazer isso. E quando muitos pensavam que esse lenhador já deveria, por ser uma árvore muito grande, já deveria estar lá batendo com o machado, o que o lenhador passou fazendo? 3 dias
Por 3 dias ele ficou afiando o machado dele. Ele ficou colocando o instrumento dele pronto para que ele conseguisse cortar a árvore em um dia e fazer isso bem mais rápido. Por vezes, na verdade, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, treinar é como afiar o machado. É você desenvolver as habilidades, o raciocínio mental, os conceitos, para que você possa fazer mais rápido aquilo que você faria sem o treinamento. Para que você possa fazer com mais firmeza, com mais segurança. De repente, se você não está treinando, você não tem clareza se você está fazendo certo. Agora, se o profissional está treinado, ele se sente mais apto a fazer um trabalho. Então, treinar pessoas, qualificar pessoas, é afiar o machado. Pode parecer que você está gastando tempo de produção, mas não está gastando tempo de produção. Você está investindo para que essa produção seja uma produção mais eficiente. Então, esse é o segundo insight que eu quero deixar para você garantir que você, gestor, você está fazendo com que a sua equipe afie os seus machados. Porque não dá para esperar que o próprio profissional vai afiar o machado por conta própria. Muitas vezes, como eu disse, os funcionários ainda não têm essa maturidade. Você precisa ensinar isso para eles. Como fazer esse treinamento na prática? Existem ao menos 2 critérios, 2 aspectos que você precisa considerar num profissional. O primeiro são os aspectos técnicos. É a técnica, é o conhecimento técnico que esse profissional precisa ter. E o segundo aspecto são os aspectos comportamentais. Como esse profissional deve se comportar perante o cliente final, perante o colega de trabalho, perante a sua liderança, perante seus subordinados. São 2 critérios, de conhecimento técnico e conhecimento comportamental. O conhecimento técnico, você precisa garantir que esse profissional tenha o conhecimento suficiente necessário para exercer aquela função. Então, se você tem, por exemplo, um analista de departamento pessoal, é inevitável que esse profissional tenha que entender da consolidação da agenda de trabalho, tem que entender de CLT, tem que saber o que é uma convenção coletiva, tem que saber fazer conta de rúbricas, de proventos. É indispensável que esse profissional saiba fazer isso. Então, você precisa garantir que ele tenha passado por essa jornada. Você pode fazer isso na contratação dele, vendo se ele fez os cursos necessários, mas ainda tendo feito o curso, qual é a minha recomendação? Que você esteja sempre atualizando esse treinamento. E esses treinamentos aí é um grande ponto de desbloquear da tua cabeça. Não precisa ser só você a fazer o treinamento. Eu disse que você deve gerenciar, deve garantir que a tua equipe esteja afiando o machado dela. Mas não significa que você que vai afiar o machado junto com ela. Você pode e deve ter outras pessoas ensinando conhecimentos e competências. E nos dias de hoje, meus amigos, nós temos algo maravilhoso, que é o EAD, o ensino à distância. O ensino à distância tem algo lindo nele, porque você tem a possibilidade de aprender com melhores professores de todo o Brasil, talvez dependendo do assunto do mundo. Você tem condições de aprender o conhecimento dessas pessoas de maneira assíncrona. Você não precisa estar ao vivo com essa pessoa, você pode assistir uma gravação de uma aula. Você pode ver e rever quantas vezes quiser, diferente da aula ao vivo, né? Se eu falei algo aqui rápido demais e você não ouviu, já era, você perdeu. Se você está comigo ao vivo numa aula presencial, o que passou, passou. Já num conteúdo online, no EAD, se você não entendeu algo, você pode voltar na aula e assistir quantas vezes quiser. Inclusive dá para assistir mais rápido, se quiser botar em 2x, para você consumir o conteúdo mais rápido que você consumiria. Então, existe uma coisa maravilhosa que é o ensino à distância. E existe uma plataforma, que eu tenho falado isso muito, e preste atenção, é algo que é transformador, é revolucionário, você precisa ter isso no seu escritório, que é a plataforma da Cefis. O que é a plataforma da Cefis? É uma plataforma com mais de 300 cursos de formação técnica. Mais de 300 cursos de formação profissionalizante. Vou até abrir aqui para você conhecer um pouco melhor a Cefis por dentro. Porque nós somos usuários da Cefis na contabilidade.net e a gente tem acesso a todos esses conteúdos. Então, qual é a dica que eu dou para você treinar os seus funcionários? Nos aspectos técnicos, nos aspectos que requerem conhecimento trabalhista, tributário, societário, Excel, utilizar uma plataforma de EAD. E existe uma plataforma de EAD pronta que é a Cefis. Vou virar aqui a tela para você ver. A Cefis é um conjunto, né? Essa aqui é a empresa, cefis.com.br. A Cefis ela tem mais de 300 cursos e treinamentos específicos para formação profissionalizante na contabilidade. Seja contabilidade uma empresa contábil, seja para trabalhar dentro de outras empresas. Então, por exemplo, aqui, olha, um curso sobre a declaração anual de movimentação econômica fiscal. Olha só, um curso sobre faturamento e emissão de notas fiscais. Um curso sobre fechamento de balanço. Tem cursos, olha só, contabilidade avançada. Tem formação aqui, olha. Formação de analista fiscal. Aqui, ó, RAIS 2022. Deixa
Deixa eu pegar aqui uma formação de analista. Peraí. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Aqui, olha só. Formação de analista fiscal. Ó, beleza, formação de analista fiscal. Tem um treinamento pronto em que vai ensinar todas as bases para que você tenha um analista fiscal na tua empresa. Então, olha só, princípios constitucionais, CTN, o Código Tributário Nacional, quais são os documentos fiscais, ICMS, os livros fiscais, enfim, tá aqui, olha, uma formação completa, um curso para formar analista fiscal. 56 módulos ensinando como você faz isso. Então, como você tem, por exemplo, um analista fiscal, um analista de departamento. Na área fiscal. Um analista de departamento pessoal. Nesse caso, um curso com o professor João Oliveira. Então, você tem numa plataforma como você fez, mais de 300 cursos de formação, das mais diversas áreas. E qual é a grande questão, meu amigo, minha amiga? É que a Cefis é muito barata. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá no site deles para você dar uma olhada. Então aqui, ó, Cefis na plataforma é o Netflix da contabilidade. Olha só quanto é que custa, gente. Para você ter noção. Presta atenção, gente. R$ 21,90. R$ 21,90 uma assinatura individual. R$ 21 para você formar um profissional. Se você quiser passar a ter uma universidade corporativa e ter usuário para vários funcionários e controlar a evolução deles, R$ 69 para 5 funcionários. Para você ter acesso a mais de 300 cursos de formação na contabilidade. Então, respondendo a tua pergunta, como treinar meus funcionários? Se são aspectos técnicos, utilize uma plataforma como a Cefis. Porque numa plataforma como essa, se você contrata esse pacote corporativo, você consegue colocar lá todo o teu organograma da tua empresa, você consegue criar uma programação de treinamentos. Olha, eu quero que todo mês o meu funcionário faça 2 treinamentos. A própria plataforma da Cefis vai gerenciar isso para você. E você vai ter esse treinamento técnico, esse treinamento dos aspectos técnicos. Por óbvio que você também vai precisar ensinar. Talvez outros funcionários vão ensinar, um exemplo, né? Como mexer no sistema. Eu uso o Questor, eu uso a Domínio, eu uso a SCI. Existe também um treinamento técnico ferramental, né? Da ferramenta do sistema, que também é muito importante. Quantas e quantas vezes nós não temos empresas contábeis que estão usando 20%, 30% do software contábil? Podia estar usando muito mais e tendo muito mais produtividade. Mas não tem porque não são treinados, porque não passam por treinamentos como esse. Então, treinamento dos aspectos técnicos, dica de ouro, assina a Cefis, é muito barato, gente, R$ 21 para você ter mais de 300 cursos de formação técnica para os seus profissionais, não perde a oportunidade. Treinamento comportamental, esse já é um pouco mais desafiador, porque o ser humano, ele aprende os comportamentos especialmente através do exemplo. O ser humano ele é um bicho que ele replica o exemplo das suas referências. Então você que é a liderança da empresa, você precisa entender que tudo que você faz está treinando as pessoas. Porque o que a gente fala inspira, mas o que a gente faz, o nosso exemplo, arrasta. Então se você quer que os seus profissionais sejam profissionais mais pontuais, você precisa ser mais pontual. Se você quer que os seus profissionais atendam melhor os seus clientes, você precisa atender melhor o seu cliente interno, que é o seu funcionário. Se você quer que o teu profissional seja mais comprometido, talvez você precise ser mais comprometido com o teu trabalho. Então, o treinamento comportamental, por óbvio que ele também pode ser desenvolvido através de conteúdos, de conceitos, de aulas, e você desenvolver essas habilidades, como, por exemplo, o ensino na formação contador-gestor, mas é algo que você, como liderança, precisa transmitir para a tua equipe. É uma formação que ela é muito mais sobre aprender por osmose, aprender pelo exemplo, do que aprender por ler artigos, ou livros, ou textos, enfim. Então, a formação comportamental, para mim, ela se constrói no dia a dia. Ela se constrói em como as lideranças da empresa se comportam e isso molda comportamentos. Sendo assim, meus amigos, respondida a questão, como treinar funcionário? Treinamento técnico, utilize plataformas como você fez, treinamento comportamental, aprenda a ser um líder, aprenda a ser um gestor e treine as pessoas pelo seu exemplo. Beleza? Respondendo a segunda pergunta, eu já vou aqui para as caixinhas. Olha, se você tem pergunta, manda aí no teu ponto de interrogação, tem aqui uma caixinha, manda a tua pergunta para a gente responder. E como gerenciar o tempo? Olha só que situação, hein? Tem alguém aqui que tem problema de gestão com o tempo? Gestão do tempo? Tá com a vida muito corrida, não tá sobrando tempo para fazer nada? Se você se sente assim, bota eu no chat aqui, no comentário. Se você tá com o teu dia muito corrido. Se você tem desafio de gestão do tempo. Serismara, obrigado, muito bom, valeu pela presença. Eu, demais. Esse é um grande desafio para todos nós.
É um desafio que ele acomete, curiosamente, né? A gente tem a tendência de achar que as pessoas que têm mais tempo, elas seriam pessoas que estariam com as coisas melhor resolvidas, né? Se fosse assim, gente, os desocupados seriam as pessoas mais prósperas do mundo. E geralmente não é o que acontece, né? Geralmente são as pessoas mais ocupadas, que têm menos tempo disponível, tempo livre, são as pessoas que mais têm prosperidade. Porque elas sabem usar melhor o tempo delas. Aí está o grande poder, aí está a grande sabedoria, que é saber como usar melhor o seu tempo. Eu vou até mostrar para você uma aula que é exclusiva lá da formação Contador Gestor. Eu vou te mostrar esse conteúdo, porque eu quero te mostrar um método que eu ensino para os meus alunos, que é um método de como você ter mais produtividade no teu trabalho e na tua vida no geral. Deixa eu só abrir aqui primeiro, só um minutinho. Mas o fato é, todos nós temos esse grande desafio do tempo, e eu também estou junto nessa. Esse é um desafio que a gente vive ele o tempo todo, e especialmente eu, né? No meu caso, eu sofro muito porque hoje eu tenho 2 negócios, né? Hoje eu lidero 2 empresas. Eu lidero a Contabilidade.net, que é a nossa rede de contadores consultores, e eu lidero a Pedro Nery Educação, esse Instituto Contabilidade Consultiva, que leva conhecimento, leva educação para o mercado contábil. Então, tocar esses 2 negócios é um desafio muito grande para mim também. Para mim é algo que a gente precisa, que eu também tenho muitos pontos a desenvolver. E o que me ajuda muito é ter, preste atenção no que eu vou te dizer agora, é ter um cronograma de trabalho. O que é um cronograma de trabalho? Um cronograma de trabalho é uma ferramenta em que você organiza melhor as rotinas do teu dia. Eu vou até compartilhar aqui a tela de novo, deixa eu virar para você. Agora você está dentro do Programa de Formação Contador Gestor, o PFCG, que é o meu treinamento avançado para líderes e gestores contábeis. Então aqui tem todos os conteúdos do treinamento. Então aqui, ó, Contador Gestor. Eu quero te mostrar uma aula que tem gestão do tempo. Nessa aula aqui de gestão do tempo, eu compartilho um material. Essa é a vantagem de um treinamento online. Você pode ver e rever essa aula quantas vezes quiser, que eu estou ensinando detalhadamente esse método de gestão do tempo. Então você clica aqui, tem lá uma aula de 26 minutos, ensinando como fazer a gestão do tempo. Fala gestor, fala gestora. Vamos falar nesse vídeo de um dos assuntos mais importantes para o seu sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, que é a gestão do tempo. Maravilha. Então esse é o assunto que nós vamos falar, a gestão do tempo, inclusive a vantagem do curso online, né? Olha só, você consegue colocar numa velocidade mais rápida. Então, em tese, você consegue absorver mais conhecimento em menos tempo. Esse curso tão precioso. Porque você consegue assistir mais rápido. Aqui no PFCG eu disponibilizei um material que é o cronograma pessoal de trabalho. O que é esse cronograma de trabalho? É importante nós definirmos o que no coaching a gente chama do método de DSR, né? Descarregar, resumir e concentrar. Descarregar, resumir, enfim, tem alguma letra que eu estou esquecendo qual é. Mas você precisa dividir em blocos o teu horário de trabalho. Basicamente esse é o conceito. Antes de mostrar aqui a planilha para você, qual é a grande questão? O grande problema que nós temos, um grande dreno da produtividade, é quando você não se compromete a fazer as coisas nas horas que têm que ser feitas. E quando você deixa de ser o senhor da sua agenda e passa a ser o vassalo dela. Você passa a atender a agenda dos outros e não cumprir a sua agenda. Você precisa comandar a sua agenda. Você precisa dizer que horas você faz as coisas e que, portanto, que horas que você não faz as coisas. Então é muito importante você ter essa organização e essa determinação por conta própria. Enquanto você não definir a sua agenda de trabalho, o seu cronograma, você vai continuar seguindo o cronograma dos outros. Você vai continuar apagando incêndio o tempo todo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu vou te ensinar na Semana Contabilidade Sem Incêndio, que é um evento que eu vou fazer em junho, de 6 a 10 de junho, para te ensinar a deixar de ser um apagador de incêndio e passar a ser um gestor de uma empresa autogerenciável. Você precisa primeiro se autogerenciar. Se você quer gerenciar os outros, você precisa primeiro se autogerenciar. E isso implica necessariamente você ter um planejamento, você ter uma organização. Essa planilha que eu disponibilizo lá na formação Contador Gestor. Então, por exemplo, aqui é uma sugestão de cronograma. O que é essa ferramenta? Ela é composta aqui os dias de semana. Eu coloquei de segunda a sábado, colocando aqui a hipótese de você trabalhar no sábado. Eu não recomendo que você trabalhe no sábado, mas se você precisa trabalhar no sábado nesse momento, não tem problema, de segunda a sábado. Nós dividimos os horários em blocos de 30 minutos. Em cada bloco de 30 minutos tem um planejamento de coisas a serem feitas. Por exemplo, olha só, de 6 às 7 da manhã, fazer exercício físico.
Então isso aqui é um exemplo, né, de um empresário que a gente fez consultoria e construímos esse cronograma para ele. Então aqui ele se comprometeu todo dia, 6 às 7 da manhã, a fazer exercício físico. Então tá na agenda dele, olha, segunda a sexta-feira, olha, fazer exercício físico todo dia de 6 às 7. Então ele já programou, a primeira atividade dele é cuidar do próprio corpo, cuidar da própria mente, né? O exercício físico não é só para o físico, é para a mente também. E aí, uma provocação, você tem feito exercícios físicos? Isso está fazendo parte da tua rotina? Isso está comprometido na tua agenda, no teu cronograma? Nesse contador aqui, está comprometido. Em seguida, olha que interessante que ele colocou, de 7 às 8, por uma horinha, tomar café da manhã com a família. Para ele é algo muito importante reunir a família, e reunir com a família e estar com eles nesse momento, com as crianças, com a esposa dele. Então tá aqui, tomar café da manhã com a família. Programação de 7 às 8 horas. De 8 às 9 horas, mais uma hora, olha só que interessante, preste atenção, isso aqui é poderoso, tá? Ler e responder e-mail e WhatsApp. E aí deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Um dos maiores drenos de produtividade que nós temos hoje são as mensagens instantâneas. Tem pessoa que fica o dia inteiro em cima do WhatsApp, em cima de e-mail. Recebe a mensagem de WhatsApp, responde na hora. Recebe o WhatsApp, responde na hora. Antes da gente avançar, deixa eu fazer uma pergunta. Você é assim? Você é um respondedor automático de WhatsApp? Chegou a tua hora, fala pra mim, você é assim? Bota assim, eu. Bota no chat aí se você é essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Eu sei que você faz por bem. Eu sei que você quer matar suas pendências. Mas quando você faz isso, você está acostumando o outro lado de entender que você só responde em tempo real. Que você responde sempre assim. Então qual o problema disso? O problema é que vai ter vezes que você não vai conseguir responder assim. Tem vezes que você vai estar atendendo um cliente, não vai poder olhar o WhatsApp. E aí quando você deixa de responder na hora, o cliente começa a reclamar de você. Pô, peraí, você já não está me atendendo tão bem. Pô, cadê aquele atendimento rápido que eu tinha? Tem gente que fica o dia todo conversando pelo WhatsApp, por e-mail e acaba não resolvendo nada de importante. Eu não sei se você já teve essa sensação de trabalhar e chegar no final do dia com a sensação, porra, eu não fiz nada. Você já teve essa sensação? De trabalhar o dia inteiro e não fazer, e ter a sensação de que não fez nada? Bota o coraçãozinho pra mim, se isso aconteceu com você. Essa sensação de trabalhar o dia inteiro e não ter feito nada. Isso acontece com muita frequência, meus amigos, porque veja, preste atenção, atividade é diferente de produtividade. Uma coisa você está ocupado, outra coisa você está ocupado na coisa certa. Você quer trabalho? Pega uma pá e vai cavar um buraco. Você vai ficar o dia inteiro trabalhando, cavando buraco. Só que esse trabalho foi produtivo? Esse trabalho te ajudou a chegar onde você deveria chegar? Nem todo empenho gera desempenho. Nem toda atividade gera produtividade. E o que muitas vezes acontece com os gestores, empresários contábeis, é que eles estão cheios de atividades que não geram produtividade, que eles têm muito empenho, mas não geram desempenho, porque eles estão fazendo coisas erradas na hora errada, ou fazendo a coisa certa na hora errada. Então, quando você tem uma ferramenta como essa, que é um cronograma de trabalho, um cronograma pessoal, você consegue intencionalmente, presta atenção no que eu vou te dizer, intencionalmente você vai ser o senhor da sua agenda, a senhora da sua agenda, e você vai dizer o que você faz e o que você não faz. E a dica de ouro que eu te dou, bloqueie um horário para falar no WhatsApp, para falar no e-mail. Cara, você vai ler e responder mensagens 2, 3 vezes no dia e acabou. Não é para ficar montado no WhatsApp o dia todo, a não ser que você trabalhe com isso. Ah, eu trabalho dando suporte para as pessoas, beleza. Aí o WhatsApp é a tua produção, é o teu processamento, beleza. Mas não sendo isso, você tendo outras coisas para fazer, se você ficar montado em cima do WhatsApp respondendo mensagem o dia todo, você vai trabalhar, e todo santo dia vai chegar no final do dia com a sensação de que você não fez nada de importante. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Maravilha, ó. Contador Aziz mandou uma pergunta. E ligações? Muito bom. Excelente questão. Veja que existe uma diferença. Primeiro, assim, cada um lida de uma forma. Eu, Pedro, praticamente não atendo mais ligação. Ligação telefônica eu só atendo a minha família. Se tiver algum problema grave, não me ligue. Eu não atendo ligação. Porque a ligação, ela é uma interrupção, né? Eu tô fazendo essa live, se alguém me liga, cara, ele tá me interrompendo. Essa pessoa tá tomando um tempo que eu escolhi fazer a live, tá no meu cronograma, e a pessoa tá tomando esse tempo meu. Então, eu prefiro não atender ligações, a não ser que seja questão urgente. Você não tem como controlar que horas você recebe o e-mail. Preste atenção, meu amigo, Contador Aziz, você não tem como dizer que horas você vai receber um e-mail ou WhatsApp, mas você tem como controlar a hora que você responde. Aí está o ponto.
Você não tem como garantir a hora que você recebe um chamado, mas você tem como garantir a hora que você responde, o horário. Porque se você ficar respondendo ligação telefônica, WhatsApp, e-mail o tempo todo, você está dando a sua produtividade para outra pessoa. Você está destruindo a sua produtividade. E é o que acontece com muita frequência. É você ficar sujeito à demanda, ao pedido das outras pessoas o tempo todo. Então, muita atenção. Programa a hora que você vai responder teus WhatsApps, a hora que você vai responder teus e-mails. Coloca na tua agenda. Vou voltar aqui, ó. Vou compartilhar contigo. Tá aqui, ó. Esse contador colocou de 8 às 9, 1 hora, lendo e respondendo e-mails. Acabou isso aqui, gente, acabou. Ele só vai fazer isso no próximo ciclo. Você vai ver que vai ter depois de um outro horário em que vai ler e responder e-mail. Aqui, ó, depois do almoço, ó. Depois do almoço, de 1h30 a 2h30, ler e responder e-mail de novo. Então ele tem 2 ciclos de interface externa, de ler e responder e-mail. No início da manhã e no início da tarde, depois do almoço. Você teve essa programação. Não é ficar vendo o WhatsApp e e-mail o dia todo, respondendo o dia todo. Isso que drena a tua produtividade. Ok? Olha só que interessante que esse contador colocou. De 9 a 9h30, olha o que ele faz. Gerencial financeiro. E o que é gerencial financeiro? É você dar uma olhada nas contas da tua empresa. É saber como é que está o saldo bancário. Eu tenho conta para pagar hoje? Como é que está a minha inadimplência? Vou precisar pedir algo para alguém? É você acompanhar as finanças. Tem uma coisa que é verdade da vida, meu amigo, minha amiga. Para você melhorar qualquer coisa, você precisa estar acompanhando. Quando você acompanha o número melhora. Você quer emagrecer? Bota uma balança e todo dia se pesa. Sabe por quê? Porque quando você se pesar, aí eu me pesei, eu tô lá com 90 quilos, por exemplo. Quem dera, né? 90 quilos. Se eu comi pra caramba e no dia seguinte eu tô com 91, eu já vi na hora o resultado. Falei, caraca, que merda. Exagerei, vou ter que fechar a boca, porque meu peso aumentou. E se eu faço uma série de exercícios e depois eu vejo meu peso diminuindo de 90 para 88, olha, tá dando certo. Se o meu objetivo é reduzir meu peso, e se eu estou me medindo todo dia, você está todo dia controlando, monitorando esse resultado. É a mesma coisa nas finanças. Se você quer melhorar a gestão financeira da tua empresa, se você quer ter mais dinheiro no bolso, você precisa monitorar todo dia. Todo dia dar uma olhada no caixa. Todo dia ver como é que está teu saldo bancário. Todo dia ver com contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa projetado. Afinal de contas, você é um empresário contábil. Se você não tem isso para a tua empresa contábil, como é que você vai querer ser um contador consultor e fazer BPO financeiro? Não pode ter sem congruência. Primeiro faz dentro de casa, depois você vende isso para os outros. E aqui nesse cronograma ele está se comprometendo a todo dia dar uma olhada no financeiro da empresa. Agora preste atenção, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Preste atenção no que vem agora. De 9h30 às 11 horas, 1h30, 3 blocos de 30 minutos, realizar atividades diversas. Fica presente para isso, preste atenção. O que é realizar atividade diversa? O que é esse termo, esse bloco, atividades diversas? Um empreendedor, ele não faz só atividades programadas. Todo dia eu faço a mesma coisa. Não é assim, você sabe. Todo dia tem uma novidade. É um relatório que você tem que fazer e que só você vai saber fazer. É dar suporte a alguma questão. E como eu te disse, você não tem como garantir que horas você vai receber um e-mail, um WhatsApp ou uma ligação. Mas você tem como garantir a hora que você vai responder. E que horas você responde essas coisas? Nesse bloco de horário de realizar atividades diversas. Então, atividades diversas é você fazer essas atividades que estão no teu dia para você executar. Depois de você dar o suporte para as pessoas, se você é um líder, você vê o teu financeiro, você vai dar andamento nas suas tarefas. Então esse bloco, realizar atividades diversas, é quando você vai tratar o teu to-do list. E por óbvio, você precisa de uma lista de tarefa. É indispensável você ter uma lista de tarefa. Seja uma lista sistematizada, como a gente tem, por exemplo, no G-Click, que é um sistema de controle de tarefa centralizado, seja uma lista de tarefa sua, no teu Google Tarefas, no teu, no teu Evernote, no teu qualquer sistema, mas você tem que ter um controle de tarefas. Você tem que ter uma lista de to-dos, de entregáveis, de coisas que você precisa fazer por dia. E quando você vai fazer essas coisas diversas? Nesse horário de realizar atividades diversas. Então tá aqui. Outra coisa muito poderosa para você que é gestor, presta atenção, olha isso aqui, isso aqui é muito poderoso. Dar suporte aos funcionários de 11 a meio-dia. Como assim, Pedro? Dar suporte aos funcionários de 11 a meio-dia? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não programar um horário para você dar suporte para os seus funcionários, você vai ficar o dia inteiro recebendo gente na tua sala. O dia inteiro recebendo pequenos problemas que o funcionário poderia trazer resolvido para você. Mas como ele sabe que você está disponível o tempo todo, esse funcionário te chama o tempo todo. Isso acontece contigo? De você ficar o dia inteiro resolvendo pequenos problemas, é o que a gente chama de apagar incêndios, apagando pequenos incêndios.
O dia inteiro das pessoas. Acontece contigo? Diz pra mim. Se acontece, coloca aí. Sim. Deixa eu saber se isso rola contigo. Muitas vezes isso rola contigo por quê? Porque você está disponível demais. Pensa que você, no teu trabalho, você precisa fazer uma jornada de amadurecimento dessa tua equipe. A tua equipe tem que formar uma equipe adulta. Deixar de ser uma equipe criança, infantil, o infantil que é o dependente, que ele precisa do pai e da mãe para sobreviver, e passar a ser uma equipe adulta, uma equipe madura, que sabe o que tem que ser feito. E para isso acontecer, só vai acontecer quando você der mais autonomia para essas pessoas. E se o tempo todo, qualquer problema, qualquer dor de barriga que essa pessoa tiver, ela vai te procurar para pedir ajuda, você está mantendo essas pessoas no estágio da infância. Você está mantendo esse profissional no primeiro nível de comportamento. E ele vai continuar sendo dependente. A origem da centralização não é do funcionário, é do contador. É o contador que muitas vezes centraliza demais as coisas, não delega para os profissionais, não cobra dos profissionais, e ele acaba virando o gargalo da própria empresa. Por quê? Você está disponível demais, pô. A toda hora, a pessoa tem uma dor de barriga, ela te pergunta. A pessoa nem pensa na resposta, sabe? Eu não sei o que fazer. O que seria o comportamento de uma pessoa madura? Eu não sei o que fazer? Eu vou pesquisar. Pô, nos dias de hoje, gente, com o Google, você acha a solução para tudo. O Google e o YouTube resolvem tudo na tua vida. Tudo. No caso da contabilidade, você, beleza, é uma questão técnica, eu vou consultar na Econet, por exemplo. Mas pesquisa. Agora não. O que acontece com o funcionário? Se ele tem qualquer dúvida, ele vai lá no papai e vai na mamãe para perguntar. Que é muito mais fácil. Só que qual é o problema? Quando ele vai te perguntar, você não está ajudando nenhuma das partes. Porque esse funcionário está ocupando o teu tempo, está prejudicando o teu cronograma, está tirando você do foco, e você não está amadurecendo esse funcionário, você está deixando ele frágil. Você está educando ele que qualquer probleminha que ele tiver, ao invés de ele pesquisar e fazer o trabalho como gente adulta, você mantém ele no estágio infantil. Então, quando você tem um cronograma de trabalho em que você define o horário para dar suporte para os funcionários, fala, galera, a partir de hoje, todo dia, final da manhã, estou disponível para vocês. Como eu posso ajudar vocês? Você já vai fazer o funcionário pesquisar aquilo antes e já trazer o problema. Inclusive, uma dica de ouro, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nunca aceite um funcionário trazer um problema para você sem ao menos ele trazer uma proposta de solução. Eu vou repetir, preste atenção, fica presente que eu vou te dizer. Nunca aceite que algum funcionário traga um problema sem trazer uma ideia de solução. Porque se você aceita que as pessoas te tragam só problema, você não está pagando elas para trazer problema, você paga ela para trazer solução. É para isso que as pessoas são pagas. E mais, se você quer desenvolver essa pessoa, se você quer desenvolver esse profissional para ter um senso de análise crítica, você precisa provocar ele a refletir. Se todo problema que acontece na tua empresa ele traz para você resolver, essa pessoa fica uma pessoa sem capacidade executiva, sem capacidade de análise, sem capacidade de resolver problema nenhum. E isso vai cada vez mais te enforcar no negócio, vai cada vez mais te pressionar, porque você vai virar um gargalo. E a gente acha, né, a gente que é muito comprometido, que tem amor pelo negócio, quando a gente resolve um problema, tira uma dúvida, a gente se acha todo, né? Nossa, cara, eu sei demais, é muito bom responder. A gente gosta resolver problema é como se fosse uma mini dose de dopamina, né? Quando você resolve um problema, o teu cérebro te remunera de alguma forma, você sente prazer de resolver. Só que quanto mais problema pequeno você resolve, mais quem deveria resolver seus problemas não está resolvendo. Isso está te aprisionando no teu negócio. Então, quando você tem no cronograma de trabalho manifestamente um horário de suporte dos funcionários, time, estou disponível para vocês de 11 a meio-dia. Beleza, de 11 a meio-dia o time vai chegar para você e vai tirar as dúvidas, cara. Ele vai pegar esse horário aqui e vai te ocupar nesse horário. E nesse restante de horário ele não vai ficar te enchendo o saco. Eles vão ser como gente adulta e vão procurar a solução dos problemas. Para que nesse horário ele te traga o problema e a solução. Então, se você precisa ter uma equipe mais comprometida, uma equipe mais engajada, não fica disponível o tempo todo assim não, cara. Senão você vai criar uma equipe de gente frágil. Você precisa ter horário. Você precisa pedir para essas pessoas trazerem a solução, não ficar trazendo só problema. Então, esse contador escolheu dar suporte para a equipe de 11 a meio-dia. Tem gente que coloca no início do dia, isso é uma escolha. Aí vai ver o que faz mais sentido para você. Almoço. Esse empresário aqui, ele tinha a rotina de 1h30 de almoço, porque eu almoçava em casa com a família. E à tarde, mais ou menos, uma réplica da manhã. De novo, ler e responder mensagens. Veja, ele ficou o dia todo aqui sem ficar lendo e respondendo mensagem. Ó. Deu na hora da manhã e foi fazer outras coisas. Ler, responder mensagens. Ah, legal. Olha, isso aqui é outra coisa poderosa. Isso aqui tudo, gente, é metodologia que está lá na formação Contador Gestor. Isso aqui é mais avançado, não dá para explicar tudo de uma vez numa live rápida dessa.
Mas o que é preparar a reunião de acompanhamento e realizar a reunião de acompanhamento? Como é que é o método que eu defendo para os pequenos negócios contábeis? Se você tem uma equipe de 7, 8, 9, 10 pessoas, talvez um pouco mais, 15, 20 pessoas, você ainda está numa fase que você precisa fazer o seu negócio contábil crescer, para você um dia poder ter gerentes que possam assumir essa função. Por exemplo, hoje eu não tenho trabalho na operação, eu simplesmente não vou resolver nenhum problema na operação. Eu tenho pessoas que resolvem os problemas por mim, pessoas que são mais competentes do que eu. Mas o meu negócio é um negócio que cresceu, e eu montei essa estrutura, mas a gente não nasceu assim, nós nascemos de absoluto zero. Tínhamos uma pessoa no time. O que eu estou te ensinando é a metodologia para você construir um negócio autônomo, um negócio que funcione sem você no operacional. E para que isso aconteça, você precisa ter um mínimo de monitoramento nas equipes. Não dá para você soltar as pessoas e simplesmente esperar que elas façam o que tem que ser feito. Os seres humanos não são assim. Seres humanos é igual criança. A criança que os pais pegam o boletim escolar e acompanha, essa criança tem notas mais altas do que as crianças que os pais não olham o boletim escolar. Isso é provado por pesquisa. O pai e a mãe que olham o boletim estão dando o seguinte sinal para a criança: isso é importante para mim, então trata de me trazer uma notícia boa. Os pais que não olham o boletim escolar, a criança não dá importância para aquilo. A gestão, ela se dá por planejamento e controle. É necessário que tenha alguém fazendo esse trabalho de meio campo para fazer esse acompanhamento de metas e resultado, meta e resultado. Alguém tem que fazer isso. Se você tiver um negócio contábil mais estruturado, como nós temos, eu tenho gerentes que cuidam disso. Se não está nesse momento ainda, se você ainda não aprendeu a crescer e acelerar, você tem que fazer. É o caso desse contador. E o que eu estou propondo para esse contador? O que esse contador construiu? Uma rotina em que todo dia da semana, de segunda a sexta-feira, cada dia da semana, ele dá foco em um setor. Então, segunda-feira é setor fiscal, terça-feira é departamento pessoal, quarta-feira contábil, quinta-feira societário, sexta-feira, sei lá, qualquer outro setor, vamos supor que ele tem BPO financeiro. A cada dia da semana ele vai dar foco em um setor. E aí o que é preparar a reunião? Ele vai levantar as pendências do setor e vai ver como ele pode ajudar a tirar essas pedras do caminho. Levantar os indicadores, conversar com as pessoas e se preparar para essa reunião de acompanhamento. Esse método de reunião de acompanhamento é o método mais poderoso que eu conheço para construir empresas. Porque você vai fazendo a cada semana, semanalmente, esse método chama Last Planner, é o método usado em gerenciamento de projeto, quando você tem projetos que mudam muito, né? Quando você tem entregas parciais, você precisa fazer um acompanhamento cíclico. E na contabilidade, se você imagina só, teu setor fiscal, se você perder uma semana de produtividade, já era, o mês está entregue. Porque a gente muitas vezes não tem capacidade ociosa para perder uma semana de produtividade. Por isso que esse método do Last Planner, do controle semanal, ele é poderoso. Porque você semanalmente vai pegando a temperatura da sua equipe e dos seus processos. E você vai com isso sabendo se você está na velocidade certa ou não. O que está aqui nesse cronograma é exatamente isso, olha. Preparar a reunião de acompanhamento, realizar a reunião de acompanhamento. Então está aqui, como eu falei, essa reunião de acompanhamento ele faz setorizado por cada setor fiscal, contábil, pessoal, enfim. Cada dia da semana, um setor específico. Por fim, final do dia, dar suporte aos funcionários, a todos os funcionários no final. Realizar as atividades diversas, que é tratar outros assuntos diversos. E por fim, olha só que interessante, estudar. Esse contador aqui, ele tinha uma rotina de 1 hora de estudos todo dia, em que ele faz o Programa de Formação Contador Gestor, o PFCG. Então, todo dia, por 1 hora, ele estuda. É o comprometimento que ele colocou. Assim como ele malha de 6 às 7, ele estuda no final do dia. É um comprometimento, aprender todo dia. E aqui, no bloco da noite, aproveitar com a família. Ele replicou esse cronograma de trabalho em cada um desses dias. E quando você faz isso, meu amigo, minha amiga, você tem condições de escolher intencionalmente o que você vai fazer da tua vida. Você deixa de ser reativo e passa a ser proativo. Então, como gerenciar o tempo? Sendo o senhor dele. Escolhendo ele, intencionalmente. Por óbvio, vão acontecer sempre exceções. Sempre vai ter uma situação, uma consulta médica, é um problema que pintou aqui que eu tenho que resolver. Exceção é exceção. Exceção quebra qualquer regra. Exceção você vai fazer ela primeiro. Mas não tendo exceção, você segue a regra. E tendo essa consistência, você vai conseguir ter esse resultado. Beleza? Pergunta da Gilvanete. Obrigado, Gilvanete, pela presença. Tem uma planilha dessas para contadora que tem filho? Para quem tem filho, família é um desafio ainda maior. Talvez remanejar esses horários. Tem, por vezes, crianças, né? Horário de levar para o colégio, horário de trazer do colégio, de estudar com as crianças. Cada um tem que desenvolver aquilo que faz sentido para você. Definitivamente não existe um padrão, não existe um jeito certo de fazer as coisas. Mas você tem que fazer o seu jeito. O pior que você pode fazer é não fazer nada.
é talvez continuar sendo levado pelo dia a dia, porque aí a gente tende a cair em armadilhas, como ficar o dia todo respondendo WhatsApp, o dia todo dando suporte para funcionário e não fazer o que é importante. Aí você fica o dia inteiro, trabalha, chega no final do dia, você tem a sensação que você não fez absolutamente nada. Que essa sensação é terrível. Eu não sei se você já sentiu, Giovanetti, eu já senti muitas vezes, sinto ainda, quando eu estou no foco errado e a gente precisa corrigir rápido. Porque no final das contas, nós somos seres humanos, a gente fraqueja. O problema não é a gente ir para o chão, o problema é quanto tempo a gente fica no chão. Aí é a grande questão. É quanto tempo a gente sai do nosso padrão. E voltar ao padrão é algo que é muito importante. Então é isso, galera. Como gerenciar o tempo? Tendo cronograma de trabalho. Arthur, pode compartilhar essa planilha? Cara, essa planilha era exclusiva dos alunos do PFCG. Eu vou pensar se eu vou disponibilizar. Porque ela não está disponível para baixar, ela está só nessa área de aluno, sabe? Eu teria que criar uma página para vocês baixarem. Vai dar um pouquinho de trabalho para mim. Como eu falei, ela faz parte aqui do programa de formação Contador Gestor, que é esse treinamento completo de liderança, gestão de pessoas, gestão de processos, em que lá tem toda essa metodologia, como construir um negócio contábil autogerenciável. Então aqui, ó, Contador Gestor, liderança de pessoas, gestão de processos, aulas ao vivo de tira dúvidas. E essas aulas têm esses materiais para você baixar. Beleza? Aqui, inclusive, ó, vários comentários de contadores, que são os alunos do PFCG. Ele está aqui. Eu preciso ver como fazer para baixar isso, criar uma página, vai dar um pouco de trabalho. Eu não consigo fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso aí, dá um pouquinho mais de trabalho para o meu time. Tá bom? Aqui, vou até compartilhar com você. Ó. Aqui teve um aluno, o Éder. Acabo de aprender que eu sou um drive-thru hoje. O que eu falo na aula do drive-thru? Drive-thru é aquele serviço que o cliente chega, pede qualquer coisa e ele entrega na hora. Um drive-thru. E você, líder, você gestor, você não pode ser um drive-thru. Você precisa atuar, atender na hora que você tem que atender, não na hora que as pessoas querem. Beleza? Maravilha. Vamos responder pergunta aqui. Você lembra, manda tua pergunta. Nossa, o horário já quase estourou. Gente do céu, 8 da noite. Não vai dar tempo de mandar pergunta, não. É o que tá aqui, depois a gente encerra essa live. Maravilha. Escritório da família com a carteira envelhecendo. O pessoal ainda não se ligou e focar na captação de novos clientes. Olha só, pergunta muito boa. Empresa familiar que está parada no tempo. Olha, esse é um grande desafio que acontece, né? Nós temos nesse momento muitas empresas em processo de sucessão familiar. E sucessão empresarial numa empresa familiar é um desafio por si só, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Tanto é que existem empresas especializadas em fazer essa sucessão familiar. Na contabilidade, eu acho que é especialmente mais desafiador, porque o contador ele tende a ser muito centralizador. Ele tende a guardar muitas coisas para ele. Então, o contador que quer fazer do jeito dele. E às vezes não dá espaço para o filho que vai suceder, para o sobrinho, para a filha, enfim. Não faz uma sucessão bem coordenada. Muitas vezes nós temos esses contadores que não fazem, não dão atenção para isso. E eu vejo dois principais caminhos. Primeiro, eu imagino que você seja o sucessor, aquele que vai dar continuidade no negócio. Você precisa assumir essa tua responsabilidade, essa tua intenção de fazer esse negócio perseverar no tempo, de fazer esse negócio crescer e se desenvolver. E você manifestar, você negociar isso com os seus sócios. Eu posso imaginar que seus sócios sejam seus pais, sejam seus tios, seja algum familiar, alguma pessoa próxima, e você vai ter que negociar isso. Em alguns casos, nós temos famílias que se abrem e que abrem espaço para que os sucessores deem continuidade. E nós temos casos assim incríveis. Vou pegar o exemplo, Manuela na Coplan, que é uma grande empresária contábil, faz parte do nosso grupo de Mastermind. O pai dela criou um negócio e ela deu, hoje é CEO da empresa, a empresa aumentou o tamanho múltiplas vezes com a liderança dela. O caso do Fabiano Castro, quem esteve lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo, também foi palestrante do evento, também membro do Master. Da mesma forma, uma sucessão familiar em que o negócio contábil, na liderança dele, cresceu muitas vezes mais do que anteriormente na liderança do pai. Então, quando você tem um acordo, um comprometimento mútuo entre o sucessor e o sucedido, você constrói um negócio que consegue crescer, em que você preserva as bases do negócio, a credibilidade, a tradição, mas introduz a inovação, introduz a tecnologia, introduz os novos métodos de gestão. Esse é o ideal. Agora a gente sabe que tem alguns negócios, algumas famílias que não conseguem fazer isso. Quantas e quantas vezes eu recebo mensagem de contadores, Pedro, estou com uma dificuldade, que eu não consigo convencer meu pai não aceita digitalizar a empresa, meu pai não aceita a gente atuar com esse modelo de contabilidade consultiva, ele tem muita resistência. E aí
o que você pode fazer? O que eu tenho visto funcionar e que tem sido algo poderoso. Quando você está diante de uma situação como essa, às vezes o santo de casa não faz milagre. Às vezes é melhor você levar o teu pai, convencer ele a participar de eventos, especialmente eventos presenciais. Essa turma mais velha tem um pouco do presencial ainda, né? Eles não se adaptaram em aprender pela internet. Muitas vezes eles não estão numa live dessa, ouvindo uma mensagem como essa. Então leva ele para eventos presenciais, ou ela para eventos presenciais, para que ela veja esse novo mundo da contabilidade. Porque talvez esse mundo que essa pessoa conhece, seu pai, sua mãe, é um mundo de 20, 30 anos atrás, que é completamente mudado em relação a hoje. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, se você está atravessando esse desafio, talvez ao invés de você mudar a tua empresa contábil, por que você não usa ela como incubadora para uma nova empresa contábil? Você montar uma nova empresa de contabilidade dentro da empresa contábil atual, aproveitando a estrutura física, computadores, sistemas contábeis, equipe. A equipe que fecha a folha para a empresa mais antiga pode ser a equipe que fecha a folha para você. Só que nessa nova empresa, você tendo a liberdade, a autonomia de construir esse modelo de negócio, uma contabilidade mais consultiva, que agrega mais valor para o cliente, uma contabilidade mais digital, que não tem papel, que trata com importação de dados, que usa tecnologia. E aí você chama o teu pai, sua mãe, enfim, chama ele para ser seus sócios. Eles vão ser sócios juntos com você desse negócio. Só que você vai ser o sócio administrador. Você vai ser a pessoa que vai liderar essa empresa. E vai prestar conta, por óbvio, para eles, mas você vai dar as rédeas. Eu tenho visto muitas vezes essas empresas incubadas, digamos assim, elas crescerem mais rápido e daqui a pouco ficarem maiores do que as empresas originais. Porque essas empresas antigas, como você colocou, não fazem prospecção de clientes, têm dificuldade de operação. Os negócios consultivos conquistam mais clientes, aumentam o faturamento, organiza processos. E aí, quando você tiver o resultado, você vai conseguir convencer a galera. Porque tem muita gente que precisa ver para crer. Tem muita gente que não consegue crer para ver, né? E é o grande poder do empreendedor. Eu acredito que algo vai acontecer e, portanto, eu vejo aquilo acontecendo, aquilo acontece. Tem gente que precisa do inverso. Eu preciso ver acontecendo para acreditar no milagre. E você precisa fazer o milagre acontecer. Então, a dica de ouro é essa. O que eu posso te dizer, por fim, que você não cometa um erro que eu cometi no passado. Nenhum sucesso da empresa justifica um fracasso na família. Então, se você está numa sucessão e está gerando briga na família, não pensa duas vezes. Não sacrifica a família em prol do negócio. Não há negócio que vale mais do que uma família. Eu errei muito com isso, inclusive brigava muito com meu pai e superei. Desculpa, valeu aqui. Eu superei quando eu fiz essa incubadora. Eu incubei um novo negócio dentro do meu negócio e a minha empresa contábil é muitas vezes maior do que a empresa de condomínios, que é a empresa da minha família original. Mas não deixe que nenhum sucesso nos negócios justifique um fracasso na família. Ok? Nossa, falei tão rápido que a garganta pegou agora. Maravilha. Galera, é isso. Estamos chegando no final desse nosso bate-papo. Live de perguntas e respostas. Falamos bastante sobre como treinar pessoas, falamos sobre como monitorar, gestão do tempo, sucessão de empresa familiar, enfim, muitos assuntos aí. Espero ter ajudado você e eu espero te encontrar na nossa próxima aula ao vivo. Combinado? É isso aí, galera. Beijo no coração, uma ótima noite. Tchau, tchau.